A Revolução Russa na literatura. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu vou mostrar 3 obras aqui que nos ajudam a entender a Revolução Russa. Este tema faz parte de um projeto que eu tenho que se chama Guerras e Conflitos no Século XX, em que eu apresento obras que nos ajudam a entender as várias guerras, umas das várias guerras e conflitos do século XX. Nós tivemos muitas, hein? A gente pode pensar Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a Revolução Russa, a Revolução Cubana, a Revolução Mexicana, a Revolução Chinesa, Guerra Fria, Guerra do Golfo. Se a gente for pensar, ainda tem Irã e Iraque. Muita coisa. Mas teve guerra de qualquer outra coisa no século XX. Sobre a Revolução Russa, eu já fiz um vídeo apresentando algumas obras. Acho que pelo menos eu tenho certeza que fiz, se não 2. Mas eu acho que 1. E agora eu vou apresentar mais 3, que direto ou indiretamente explicam a guerra. Eu vou falar primeiramente de A Mãe de Gorky. Aqui aparece a Revolução Russa? Não aparece a Revolução Russa. O que aparece? Aparece um momento anterior à Revolução Russa, né? Eu falei para vocês que eu vou comentar livros que nos ajudam a entender a Revolução, mas não tem que necessariamente a história se passar na Revolução. No caso aqui, a Revolução Russa, né? Em outros casos, guerras e conflitos, assim, de modo geral. Então, não tem que necessariamente estar ali no contexto da Revolução. Então, se nos ajuda a entender e o momento do narrado é anterior ou posterior, tá valendo, porque muita obra nos ajuda a entender por que começou e as consequências de uma guerra e de um conflito. Aqui, nessa história, que eu acho belíssima, eu fiz um vídeo sobre, vou deixar aqui. Aqui a gente tem a história de uma mãe de um revolucionário. A gente está falando da Rússia no começo do século XX, bem naquela revolução. Ele fez parte daquela revolução lá de 1905, a famosa, né? Que o povo, um grupo de pessoas, foi reivindicar junto ao czar melhorias. Na verdade, não estavam querendo derrubar a monarquia, nada. Na verdade, chegaram lá dizendo, Deus salve o czar, não sei o que, só foram reivindicar. E o czar, totalmente despreparado para lidar com a situação, mandou pregar fogo no pessoal, né? Então, isso, claro que acirrou ainda mais as questões. Isso ajudou ainda mais os revolucionários a ficarem mais revoltados, né? E aí culminar lá na Revolução Russa. Claro que teve uma série de fatores, né? Esse czar totalmente despreparado, a entrada na Primeira Guerra, a guerra com o Japão que aconteceu mais ou menos nesse momento aqui, as perdas e tal, a falta de preparo desse czar que ficava lá isolado com a família, preocupado com a doença do filho, que era hemofílico e tal, certo? E aqui nessa história, por que se chama a mãe? Porque a mãe do revolucionário, ela acaba passando por um processo até de busca de identidade por meio dessa relação com o filho, porque depois ela acaba também se tornando uma revolucionária, quando o filho vai preso, enfim. Eu não quero contar muito, quem tiver interessado nessa história, dê uma olhadinha lá no vídeo. Mas a gente entende melhor o que estava em cena, né? O que estava em jogo antes da Revolução. Uma das coisas, né? Qual era o clima, assim, dentre os pobres ali, o que estava faltando? Praticamente tudo. Uma outra que nos ajuda a entender é Doutor Zhivago. Então, essa aqui é uma história que se passa assim, durante a Revolução mesmo, né? Então, o Doutor Zhivago, ele, um médico que foi obrigado a participar, né, da Primeira Guerra Mundial, da Revolução, e ele, na verdade, não estava gostando nada disso. Ele não era um revolucionário, ele não tinha nenhuma afinidade com isso, mas por ser médico, é uma pessoa muito útil nesse momento, né? Então, ele serviu ao país com muita má vontade. Mas aqui é uma história que se passa realmente durante e a gente vai acompanhando ali os acontecimentos, trincheiras e tal e tudo mais. É uma narrativa que é um pouco cansativa, né? A forma de narrar eu achei um pouco cansativa. Mas a história, o momento histórico me interessava tanto que eu gostei do livro. Fiz um vídeo sobre ele, então, é aqui. O Fim do Homem Soviético, da Svetlana Alexievich. A gente tem a pós-guerra, né? Como ficou o país pós-guerra. Eu fiz 2 vídeos sobre este livro, um falando de todo o clima antes, né? Qual era o contexto da situação. Depois comentando passagens. Aqui a Svetlana fez uma não ficção, né? Aquela colhe depoimentos de pessoas, né? De russos após após 1990, após a queda, né, do regime soviético.
e ela fica uns 20 anos coletando depoimentos, e aí a gente entra em contato com o pensamento de russos mesmo, favoráveis ao regime soviético, né? E outros não, contra o regime, favorável ao regime capitalista, e vários depoimentos. Então, deem uma olhadinha nos vídeos se vocês se interessam, porque tá bem legal. Eu gostei muito de ler esse livro. Eu gostei muito de entender as razões das pessoas, os que defendiam o regime soviético, o regime socialista, por que defendiam, e os que defendiam a ruptura, a queda desse regime, por que defendiam. Então, qual era a situação da Rússia, né, um pouco antes do regime cair? A gente entende melhor lendo este livro. Então, aqui é um livro do depois, bem depois, né, da Revolução Russa. Bem depois da Revolução Russa, mas imediatamente após a queda do regime que foi instaurado pela Revolução Russa, que é o regime socialista. Embora digam que seja comunista, nunca houve regime comunista em nenhum tempo da história, certo? Então, assim, o que a gente tem por aí são ideais comunistas, mas os regimes são sempre socialistas, porque o regime comunista precisa acabar com o Estado, e nenhum país acabou com o Estado até hoje, né? Então, a gente não teve comunismo ainda. Então, aqui 3 obras, sobre todas elas eu tenho vídeo. Então, deem uma olhadinha aqui nos vídeos, se esse assunto interessa. Me digam o que mais vocês me sugerem. Lembrando que eu já fiz um vídeo com esse tema, então já citei outros livros lá. Mas se vocês conhecerem mais livros sobre, não só sobre a Revolução Russa, mas principalmente sobre outras revoluções, eu já fiz um vídeo sobre a Revolução Mexicana, um sobre a Revolução Chinesa. Eu gostaria muito de ler livros sobre a Revolução Cubana. Se alguém puder me sugerir alguma obra, eu vou gostar bastante. Muito obrigada, beijo. Tchau, tchau.